palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero ler com vocês apenas um versículo, que está em João capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler juntos o versículo 5. O tema da mensagem de hoje é: obediência produz bênçãos e milagres. Obediência produz bênçãos e milagres. João capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Vamos falar a igreja bem alto e bem forte? Eu dou o endereço, você fala o versículo bem forte. Vamos lá, João capítulo 2, versículo 5, a igreja bem forte. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida e anunciada, e que agora o Senhor, pela tua graça e misericórdia, possa usar este pregador e fazer deste teu servo um instrumento usado nas tuas mãos, e que a tua voz, a voz do Senhor, direto do trono dos céus, seja ouvida pela igreja através da minha vida. Fala no coração do teu povo, Senhor, traz a tua palavra, e que a tua palavra venha impactar as nossas vidas. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a tua voz nesta noite. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte e glorificar o Senhor com os teus lábios. Você pode fazer um barulho melhor, mais bonito, mais gostoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor nosso Deus. Se assente e olhe atentamente para o pastor, você que está nas redes sociais também, olhe atentamente. Mas eu quero falar uma frase, começar a mensagem com uma frase que parece estranha, mas ela é verdadeira. E essa frase é: nada surge do nada. Estranho, né? Mas nada surge do nada, porque tudo tem um início, tudo tem um ponto de partida. Existe sempre um ponto de partida para todas as coisas. Então, por isso que a frase pode parecer estranha, mas ela é verdadeira. Nada surge do nada, tudo tem um ponto de partida. Por exemplo, eu e você, nós vamos viver eternamente nos céus. Tinha uns distraídos ou alguns que acham que não vão. Deixa eu falar de novo. Eu e você, todos nós aqui, você que está nas redes sociais também, nós um dia vamos entrar nos céus e vamos viver eternamente nos céus. Agora entenda, viver eternamente nos céus é a linha de chegada. É a linha de chegada para a gente. Mas tudo começa quando entregamos nossa vida e o nosso coração a Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, viver eternamente nos céus é a linha de chegada. Mas entenda que tudo tem um início, tudo tem um ponto de partida, nada acontece do nada, sempre tem um ponto de partida. E se a chegada é viver eternamente nos céus, o ponto de partida é quando nós entregamos a vida e o coração para Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, como nosso Senhor e o nosso Salvador. Assim também são as bênçãos e os milagres de Deus na nossa vida. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós pedimos bênçãos e muitas vezes precisamos de milagres. Mas assim como todas as outras coisas, a bênção e o milagre também têm um ponto de partida. A bênção e o milagre também têm um início, ela não acontece do nada. Bênçãos e milagres, elas não são fruto de um acidente, de um acaso, obra do acaso. Não, toda bênção e todo milagre, a bênção e o milagre é o ponto final, é a reta de chegada. Mas toda bênção e todo milagre teve um ponto de partida, teve um começo, porque nada acontece do nada. Nada acontece do nada. Tudo para acontecer tem um caminho e tem um início. Então, a bênção e o milagre
que é o nosso desejo e o nosso propósito. Quantos querem ser abençoados aqui? Diga glória a Deus. Ele também tem um ponto de partida. Então, o início, o ponto de partida para recebermos bênçãos e milagres é a fé. Qual que é o ponto de partida para recebermos bênçãos e milagres? É a fé. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus afirma que se você tiver fé, nada te será impossível. Fala comigo, se eu tiver fé, nada será impossível para mim. Em João 11:40, Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E lá em Hebreus 11:6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, nos ensina a pedir com fé, em nada duvidando. E é interessante que no versículo 7 o Tiago fala assim: não pense tal homem, qual homem? Aquele que duvida. Não pense a pessoa que duvida que vai receber alguma coisa, porque o ponto de partida para sermos abençoados, o ponto de partida para vivermos bênçãos e milagres é a fé. Então eu vou falar o ponto de partida para vivermos bênçãos e milagres, qual é? E você responde bem forte: fé. Qual é mesmo? É a fé. A fé é o ponto de partida. Então entenda que as bênçãos e os milagres são a linha de chegada, é o nosso objetivo, mas o início, o ponto de partida é a fé. Sem fé não começa, e se você não começar, você não vai chegar lá. Eu quero chegar na bênção, eu quero chegar no milagre, eu tenho que partir do ponto de partida, eu tenho que partir da fé, precisa da fé. Agora entenda uma coisa, a fé bíblica, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus e move as mãos de Deus, esta fé, ela tem características, porque não é qualquer fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé bíblica, é a fé verdadeira, é a fé genuína, e é um tipo de fé que move as mãos de Deus. Essa fé tem características, e eu não vou falar hoje das características da fé, mas eu quero falar de uma característica importante, talvez a mais importante característica da fé, a principal característica da fé que produz bênçãos, a principal característica da fé que produz milagres é a obediência ao Senhor. Quero repetir, porque isso tem que entrar no teu coração. A fé verdadeira, a fé genuína, a fé que agrada a Deus, a fé que move as mãos de Deus, que faz Deus se levantar para nos abençoar, essa fé tem características, e uma das principais características deste tipo de fé, que move o coração de Deus, que faz Deus se levantar, que faz Deus estender as mãos para nos abençoar e operar milagres nas nossas vidas, a principal característica é a obediência a Deus. Qual é a principal característica desta fé? A obediência a Deus, a obediência ao Senhor. Se nós queremos viver uma vida de bênçãos, quantos querem viver uma vida de bênção aqui? Se nós queremos viver uma vida abençoada, se nós queremos viver uma vida de milagres, nós precisamos aprender a demonstrar e provar a nossa fé. E como que a gente demonstra a nossa fé? Como que a gente prova a nossa fé? A gente demonstra que a nossa fé é verdadeira. A gente prova que a nossa fé é uma fé de verdade, obedecendo a Deus e ao Senhor Jesus. Porque se não tem obediência, não tem fé. Eu me lembrei agora de uma história, é uma ilustração, né? Mas essa ilustração ilustra bem o que eu estou tentando falar. Diz que um alpinista estava subindo uma montanha num lugar muito gelado. E aí aquele alpinista, por alguma razão, ele acabou se distanciando do pessoal, e aí tentando subir lá com os aparelhos, anoiteceu porque ele se atrasou.
anoiteceu e ele acabou escorregando lá na montanha, só que estava muito escuro, não dava para enxergar mais nada. Ele escorregou, mas como ele estava preso naqueles equipamentos, as cordas de segurança, ele ficou pendurado, mas estava muito escuro, e ele começou a gritar: socorro, 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 mas não tinha ninguém por perto para socorrê-lo, e estava muito frio, e mesmo ele estando vivo, ele não aguentaria até o outro dia, porque o frio iria congelá-lo e ele ia morrer de frio. Ele precisava ser socorrido por alguém ou conseguir sair de lá. Mas ele estava pendurado pelas cordas, e tudo escuro, ele não enxergava nada. E aí ele faz uma oração, e ele fala: Deus, por favor me socorre, me tira daqui, Deus. Ele fez uma oração, e quando ele fez aquela oração, ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele assim: ó, pode soltar a corda, que eu vou sustentar você nas minhas mãos. Você está falando glória a Deus, aleluia, porque não era você que estava pendurado lá. Você imagina você pendurado na corda da montanha, tudo escuro, você não enxerga nada, e aí Deus fala para você: pode cortar a corda, que eu vou segurar você na minha mão. E aí a história, a ilustração diz que a pessoa ficou com medo, não teve fé, não cortou a corda, e no dia seguinte encontraram o corpo da pessoa morto, congelado, a um passo do chão. Estava a um palmo do chão, mas ela não sabia porque estava escuro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: quando nós temos fé de verdade, não essa fé que as pessoas dizem ter, mas a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, a gente prova essa fé, a gente demonstra que a fé é verdadeira quando a gente obedece a voz do Senhor, quando a gente obedece a palavra de Deus, quando o Senhor Deus, quando o Senhor Jesus diz algo e a gente obedece, aí sim nós estamos demonstrando que a gente verdadeiramente tem fé, a gente está provando a nossa fé. Então a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que alcança Deus, que toca o coração de Deus, que faz Deus se levantar, como naquela ilustração que o pastor Rildo foi Deus aqui, que Deus levantava quando eu preguei sobre o Jó, o que faz Deus levantar e mover as mãos para nos abençoar, é a fé que é provada com a obediência à palavra do Senhor nosso Deus, porque a obediência produz bênçãos e milagres. Fala bem forte após mim: a obediência produz bênçãos e milagres. Noé, por exemplo, Noé demonstrou a sua fé quando, em obediência a Deus, ele construiu uma arca que, segundo os estudiosos, demorou de 50 a 80 anos para ser construída, e ele construiu um barco gigante. Aquela arca era um barco do tamanho de um grande navio, e ele construiu aquilo lá num lugar que não tinha mar, num lugar que não tinha grandes rios, igual tem na Amazonas aqui. Lá não tinha nem lagoa, não tinha piscina, não tinha um rego, não tinha nada, e numa época que não chovia, porque a Bíblia diz que não existia chuva na terra, era só um vapor que subia e regava a terra. E Deus falou para ele: ó, constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio, uma chuva, e vou inundar a terra. E o Noé demonstrou a fé, obedecendo ao Senhor e construindo a arca. E porque ele demonstrou fé, obedecendo a ordem do Senhor, ele viveu o milagre de salvar a vida dele e toda a família dele, quando toda a humanidade foi morta pelo dilúvio. Veja que ele viveu a bênção de ser salvo com toda a família, porque ele provou a fé, demonstrou a fé, obedecendo a palavra do Senhor. Quem está entendendo, diga um glória a Deus bem forte. Assim nós vemos também o general Naamã.
O general Naamã atravessou uma grande distância, viajou dias para ir até o homem de Deus, para ser curado da sua lepra. E quando ele chega diante do homem de Deus, o homem de Deus diz para ele, manda um recado para ele dizendo, para ser curado da lepra, você vai ter que mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Ele estava indo embora porque ele não queria mergulhar. Se você não obedece, você não vive milagres. Ele ia voltar leproso para a cidade dele, porque não queria obedecer a palavra que Deus trouxe pela boca do profeta. Mas um amigo, olha a importância do amigo, o amigo deu um conselho e disse, meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil e você não ia fazer, ele pediu uma coisa tão fácil, o que tem? Vamos lá, vamos mergulhar nas águas do Rio Jordão. E ele decidiu crer e obedecer, e quando ele obedece, ele prova a fé dele, e a Bíblia diz que ele, quando ele deu o 7º mergulho nas águas do Rio Jordão, a lepra desapareceu e ele ficou curado e o milagre aconteceu. Você pode dizer glória a Deus e aplaudir o Senhor bem forte, com alegria? A lepra só foi embora, ele só foi curado da lepra quando ele obedeceu a palavra do homem de Deus. E o milagre da ressurreição de Lázaro, que eu comentei esses dias, o milagre só aconteceu porque Marta e Maria demonstraram fé, tirando a pedra do sepulcro em obediência à ordem do Senhor Jesus. Jesus disse, tirai a pedra, e elas obedeceram, elas demonstraram a fé, elas provaram a fé delas, quando elas, mesmo tendo um irmão sepultado há 4 dias, em estado de decomposição, cheirando mal, mas elas creram no Senhor, e provaram a fé, obedecendo a ordem que o Senhor Jesus Cristo deu. Então, eu quero que você entenda isso, eu e você podemos viver uma vida abençoada, eu e você podemos viver milagres, mas para nós vivermos milagres, o ponto de partida é a fé, e a principal característica da fé verdadeira é a obediência a Deus, ao Senhor Jesus e à palavra deles, porque quando eu obedeço a palavra de Deus e a palavra do Senhor Jesus, eu estou provando a minha fé. Eu estou provando que a minha fé é a fé verdadeira e que eu tenho o tipo de fé que toca o coração de Deus. Jesus estava em um casamento em Caná da Galileia. Você conhece essa história? Ele estava em um casamento em Caná da Galileia e acabou o vinho. E aqueles noivos precisavam de uma bênção, eles precisavam de um milagre. Não tinha mercado 24 horas como tem hoje, né? Se a gente estiver num almoço, num jantar, numa festa e acabar alguma coisa, a gente pega o carro, sai correndo, vai no mercado 24 horas e volta com aquilo que acabou e a festa continua. Mas naquele tempo não tinha mercado 24 horas, acabou o vinho e agora a festa vai ser um fracasso, vai ser uma vergonha. E eles precisavam de uma bênção, eles precisavam de um milagre. E a Bíblia diz que lá haviam 6 vasilhas, 6 vasos grandes, cada vaso daquele cabia de 80 a 120 litros de líquido. Tinha acabado o vinho, mas Jesus dá uma ordem dizendo, encham essas vasilhas, essas 6 vasilhas com água. E eles trouxeram de 80 a 120 litros de água e encheu cada uma das 6 vasilhas. Se tivesse 80 litros em cada uma, 6 vezes 8, 48, 480 litros de água, eles colocaram naquelas 6 vasilhas. Eu acho que dá um pouquinho de trabalho carregar 480, 500 litros de água, sim ou não? Dá um pouquinho de trabalho, mas eles fizeram. E aí o Senhor Jesus então mandou chamar o mestre Sala, que era a pessoa responsável pela festa, e mandou ele provar a água. E ele prova a água, ele pega um recipiente, bebe a água, e quando ele bebe a água, ele olha para os noivos, e ele diz para os noivos assim, vocês são muito engraçados, todas as festas que eu faço, que eu sou responsável, a gente serve o vinho bom primeiro, e guarda e serve o vinho pior no final, quando as pessoas já estão satisfeitas, não querem mais, então o vinho pior sempre é servido no final, mas vocês não, vocês fizeram ao contrário. Olhando para aquele copo cheio de água que ele tinha bebido, ele falou assim, vocês serviram primeiro o vinho ruim e serviram o melhor vinho no final.
Mas espera aí, aquele copo devia ter água, mas ele pega aquele copo que foi tirado da vasilha cheia de água e diz que aquela água era o melhor vinho. Por que ele disse que a água era o melhor vinho? Porque o milagre aconteceu. A água foi transformada em vinho pelo poder do Senhor Jesus. E eu quero que você entenda uma coisa, ouça essa palavra, deixa ela entrar no teu coração. Aqueles noivos não fizeram diferente. Eles serviram igual todo mundo vinho bom, serviram no final o vinho mau e acabou. Acabou o bom, acabou o mal. Agora eles bebem o vinho que é fruto de um milagre de Jesus. E quando ele bebe o vinho que é fruto do milagre de Jesus, aquilo que era fruto do milagre de Jesus era melhor do que o ruim e era melhor do que o bom. Porque tudo que é fruto da bênção e do milagre de Deus na sua vida é melhor do que todas as outras coisas. Às vezes você quer viver da força do teu braço, da tua capacidade, porque todos nós temos capacidades, todos nós temos dons e talentos, e às vezes a gente quer viver da nossa capacidade, do nosso dom, do nosso talento, da nossa força, mas por melhor que seja aquilo que eu sou capaz de fazer, por maior que seja aquilo que você é capaz de fazer, não é nada comparado quando Jesus faz nas nossas vidas. E é muito melhor nós vivermos da bênção e do milagre do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus bem forte. Então o milagre aconteceu, os noivos foram abençoados, os convidados foram abençoados, e o milagre aconteceu lá em Caná da Galileia. Mas lembre-se, nada acontece do nada. Toda bênção tem um início, todo milagre tem um ponto de partida. Essa bênção da multiplicação, da transformação da água em vinho, esse milagre da água transformada em vinho, também teve um início, também teve um ponto de partida. E qual foi o ponto de partida? Põe para mim de novo, foi João capítulo 2, versículo 5. Porque quando acabou o vinho, a Maria era amiga da família, e a família foi falar com a Maria: ajuda a gente aí, acabou o vinho. A Maria não tinha o que fazer. Às vezes as pessoas falam com a gente não tem o que fazer, mas a Maria deu o caminho, a Maria entregou a senha, a Maria contou o segredo. A Maria falou assim às pessoas: vocês estão vindo pedir ajuda, eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer. Maria disse, sua mãe, a mãe de Jesus, Maria disse aos serventes, fala bem forte comigo todo mundo: fazei tudo quanto ele vos disser. Eu vou ler a primeira parte, você lê a segunda parte bem forte. Sua mãe, Maria, disse aos serventes, bem forte: fazei tudo quanto ele vos disser. Essa foi a senha, esse foi o segredo. A Maria está ensinando um caminho. Você quer viver uma vida abençoada? Você quer viver milagres? Tem um ponto de partida. Você quer viver uma vida abençoada? Você quer viver milagres? Tem um caminho, e o ponto de partida desse caminho é esse: faça tudo o que ele vos disser. Em outras palavras, obedeçam a Jesus. Obedeçam a Jesus. Obedeçam a Jesus. Quando a gente é obediente, quando a gente obedece a Ele, o milagre acontece. Provar a fé, qual que é o início? Provar a fé obedecendo o Senhor. Eu preciso de fé para ser abençoado, eu preciso de fé para viver milagre. Você precisa de fé para ser abençoado, você precisa de fé para viver milagre, mas a fé é provada através da obediência. Se não tem obediência, você pode até ter fé, mas não é a fé que agrada a Deus. Se não tem obediência, você pode até ter fé, mas não é a fé que toca o coração de Deus. Se você não tem obediência ao Senhor, se a tua fé não faz você obedecer ao Senhor, você pode até ter fé, mas não é a fé que faz Deus levantar as mãos. Se você tem fé, mas a tua fé
não te faz obedecer ao Senhor, se a tua fé não é uma fé que te leva a obedecer ao Senhor, você não tem a fé que faz Deus se levantar para te abençoar. Porque a fé que toca o coração de Deus, a fé que faz Deus se levantar do seu trono e estender as mãos para abençoar, a fé que faz Deus abrir a boca e ordenar a tua vitória, a tua bênção e o teu milagre, é a fé que é provada com a obediência. Aí as coisas acontecem. Entenda uma coisa: obedecer pode parecer fácil, mas por que as pessoas, a grande maioria das pessoas, e muitas vezes eu e você, não conseguimos obedecer? Sabe por quê? Porque quando a gente ora, a gente quer que Deus, a gente quer que o Senhor Jesus faça as coisas do nosso jeito. Você já viu como que a gente ora? E eu estou me incluindo, tá? Não estou me excluindo não. Já viu como a gente ora? A gente ora ensinando para Jesus o que Ele tem que fazer. Senhor Jesus, faz assim, faz isso, faz desse jeito. Como se Ele precisasse de instrução da gente para saber o que Ele tem que fazer. As nossas orações, às vezes até sem perceber, as nossas orações muitas vezes é assim. A gente ora pedindo para o Senhor nos abençoar, mas a gente diz para o Senhor de que jeito que Ele tem que abençoar, de que maneira que Ele tem que fazer. Ô Senhor, eu estou aqui perdido, não sei onde eu estou, mas manda um carro para mim aqui, se Deus quiser mandar uma bicicleta. Mas não, você quer ensinar para Deus, e eu também, a gente quer dizer para Deus de que maneira que Ele tem que fazer. Mas o interessante é que quando Jesus fala o que é a vontade dEle, a vontade dEle muitas vezes, ou na maioria das vezes, parece estranha, parece não fazer sentido. Eles estavam diante das muralhas de Jericó, as muralhas mais altas e mais largas da história, intransponíveis, e eles precisavam atravessar aquela muralha para conquistar a terra prometida, e a muralha tinha que cair, porque eles trancaram os portões, fecharam tudo, não tinha como entrar. E aí eles vão orar a Deus, e quando oram a Deus, Deus dá uma instrução. Que instrução que Deus dá? Vocês vão andar em volta da muralha. Por 6 dias vocês vão dar uma volta em silêncio. Vocês vão sair de manhã, vão dar uma volta em silêncio e vão voltar para o arraial. 6 dias. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas, e quando terminar a 7ª volta vocês vão gritar. Eu pergunto para vocês, faz sentido uma coisa dessa? Eu contei para vocês outro dia, lá na Brasilândia, quando eu era pastor lá, eu ia fazer visita na casa dos irmãos, e tinha uma rua que eu passava que tinha um muro que estava torto, caindo assim, ó. Deus abençoe. O muro estava torto, e todos os dias passava um monte de gente, de manhã e de noite, indo para o trabalho, voltando do trabalho, e o muro torto não caía com o povo andando na calçada. Você acha que a muralha de Jericó vai cair com o povo andando em volta? Não cai. Que coisa estranha o que Deus está falando para fazer. Não faz sentido o que Deus está dizendo. Muralha não cai andando em volta. Se caísse já tinha caído aqui, porque o tanto que eu ando para lá e para cá quando eu estou pregando, já tinha caído, mas não cai. Muralha não cai gritando. Você quer ver? Não cai. Mas a fé que move a mão de Deus, a fé que traz bênção, a fé que provoca milagre, ela é provada pela, se Deus disse para andar em volta do muro, ainda que seja estranho, ande em volta do muro. Se Deus mandou andar em volta da muralha, ainda que não faça sentido, anda em volta da muralha. Deus sabe o que está fazendo.
E quando eu creio, eu não questiono, eu obedeço. E quando eu obedeço, eu provo a minha fé. E quando eu provo a minha fé obedecendo, Deus se levanta, Ele estende as mãos, e Ele abençoa, e Ele faz um milagre acontecer. Quem está entendendo, dá glória a Deus bem forte. A gente tem que ser menos questionador. E ainda que a fé seja uma coisa racional, eu tenho dito para vocês, milagre não dá para explicar, milagre só se vive pela fé. E o que Deus quer de mim e de você? Deus quer me abençoar. Deus quer te abençoar. Põe a mão no peito e diga: Deus quer me abençoar. Você aí em casa digita, fala assim: Deus quer me abençoar. Deus quer operar milagres na sua vida. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter problema, nunca vai acontecer nada que vai dar errado. Eu não estou dizendo que a gente nunca vai ter perda. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que Deus quer te abençoar. Ele quer operar milagres na sua vida. Mas para que Ele faça isso, Ele precisa encontrar fé em mim e fé em você. Tem fé aí? Quem tem fé, levanta a mão e dá uma glória a Deus bem forte. Mas a fé que Ele precisa encontrar não é qualquer fé. Porque existem muitas pessoas que têm fé, mas não é a fé que agrada a Ele. Tem muitas pessoas que têm fé, mas não é o tipo de fé que toca o coração dele. Tem muitas pessoas que têm fé, mas não é a fé que faz ele se levantar e estender as mãos e ordenar a bênção, a vitória, o milagre. Mas o tipo de fé que Ele quer encontrar em mim e você é a fé que é provada pela obediência. Ele vai falar o que a gente tem que fazer. Ele fala na palavra dele o que a gente tem que fazer. Pode parecer estranho, pode parecer esquisito, pode não fazer sentido, não importa, mas se é o Senhor que falou, eu vou fazer. O Naamã, quando o homem de Deus, usado por Deus, falou: mergulha nas águas do Jordão, sabe o que ele disse? Ele falou: na minha terra tem rio muito melhor do que esse rio Jordão aqui. Lá tem o rio Abana, tem o rio Farfar. As águas são mais bonitas, as águas são mais limpas, o rio é mais gostoso. Por que eu não posso mergulhar nas águas do Abana e do Farfar lá na minha terra? Não pode, porque Deus não mandou mergulhar lá, Deus mandou mergulhar aqui. Você está entendendo? Ele podia dar 500 mergulhos lá no Abana e no Farfar e ia morrer leproso. Mas ele viveu o milagre, porque ele decidiu parar de questionar e decidiu obedecer pela fé. E só quando ele mergulhou, a quantidade de vezes que Deus mandou, no rio que Deus mandou, a lepra desapareceu e o milagre aconteceu. Obediência gera milagres. Obediência a Deus e ao Senhor Jesus gera bênçãos. E eu quero orar com você, para que a gente possa viver milagres nesta noite. Você sabe que quantas vezes a gente está no altar, e quando nós estamos no altar, eu creio nisso, não sei se você crê, mas quando nós estamos no altar, Deus está dirigindo a gente. E o compromisso de Deus é com os homens e as mulheres que confiam nele e têm fé nele. Você pensa que Deus depende de mim? A gente fala assim: não, mas se o pastor não estiver errado, se o pastor não estiver com a vida muito direita, Deus usou a mula. Até a mula Deus usou. Você acha que Deus não vai usar eu? Agora, quando nós estamos aqui nessa posição, Deus usa a gente. E muitas vezes através da nossa boca Deus dá direção para a igreja. E quantas vezes o pregador fala assim: coloca a mão no local da sua enfermidade. E você fala assim: eu não preciso colocar a mão na enfermidade, Deus sabe onde está doendo. Deus não precisa da sua inteligência, Ele precisa da sua fé. E a fé é provada com a obediência. Põe a mão no local da enfermidade. Quantas vezes o pregador fala assim: vem aqui no altar, e a pessoa fica sentada no lugar e fala assim: Deus está me vendo aqui, eu não preciso ir lá no altar. Deus não precisa dessa sua inteligência, do conhecimento da Bíblia teológica, não. Deus precisa da tua fé, e a sua fé você prova na obediência.
O que o Naamã falou fazia todo sentido. As águas do rio da minha terra são melhores, os rios lá são muito mais bonitos. Era uma coisa inteligente o que ele estava falando. Era uma coisa que fazia todo sentido o que ele estava falando. Por que eu não posso mergulhar lá? Lá é muito melhor mergulhar, as águas são mais gostosas. Mas Deus não precisava da inteligência dele, Deus precisava da fé dele. E a fé é provada na obediência. Quando a gente obedece, a gente prova que está crendo e a gente vive o milagre. E chegou o momento de nós sermos abençoados e de vivermos milagres. Quantos precisam de uma bênção aqui hoje? Diga assim: eu preciso de uma bênção. Quantos precisam de um milagre? Nós queremos em milagres e nós vamos orar agora. E eu quero convidar todos vocês para virem diante do altar. E nós vamos orar neste momento, para que o Senhor opere um milagre na sua vida. Vem como você está.